da história de como tudo isso surgiu. Vamos ver o que os nossos sábios eles falam e vamos ver como é que a gente pode realmente alcançar este nível tão maravilhoso que foi dado que Deus entregou para Moshe Rabbeinu. Então vamos para a história primeiro. Vamos pegar a história, e a história consta na Parashá de Kitissá, no segundo livro da Torá. Então, o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles tiveram aquela trajetória que eles chegaram no Monte Sinai, no 50º dia, Deus pronunciou os 10 mandamentos, Moisés subiu pela primeira vez a montanha, ficou 40 dias e 40 noites, voltou, o povo errou na conta, o povo estava já praticando idolatria, Deus ordena a Moshe descer, pois o seu povo havia pecado. Moshe desce com as tábuas da lei, encontra o povo em festa, praticando idolatria, ele quebra as tábuas da lei, o povo de Israel fica desesperado, Moisés fala para eles se prepararem, porque ele vai pedir de novo perdão para o povo judeu. Ele volta no dia seguinte, quer dizer, ele quebra as tábuas no dia 17 de Tamuz, motivo de um jejum. No dia 18 ele sobe novamente para a montanha pela segunda vez, para poder pedir o perdão do povo judeu. Ele volta de mãos vazias. Deus não perdoou ele depois que ele ficou 40 dias e 40 noites. E ele volta na véspera de Rosh Chodesh Elul, no dia 29 de Av, que é o primeiro dia do Rosh Chodesh Elul, que ele volta, perdão, no 30º dia do mês de Av, quer dizer, ele voltou a subir. Mas no 29º dia ele voltou, que era 40 dias depois da segunda vez, e ali tem a cena que a gente está estudando agora, que é a mais importante nesse momento. Quer dizer que Deus ele aparece para Moshe Rabbeinu desce de mãos vazias, mas desta vez Moisés viu que Deus ele estava cedendo e que Deus estava mostrando uma luz para ele. Então Moshe Rabbeinu pede algumas coisas lá. Ele pede exclusividade. Antes Deus havia dito para Moshe que não mais ia acompanhar o povo de Israel para a Terra Santa e sim ia mandar um anjo. Então Moisés começa a pedir e Deus começa a conceder. E realmente Deus nessa instância, naquele momento, Deus fala para ele: olha, chegou o momento de você talhar as segundas tábuas da lei, pois você vai subir agora na montanha, etc. Lá. Moisés ele tinha pedido para Deus se revelar para ele, mostrar a sua glória, mostrar quem ele é. E Deus fala o seguinte, quer dizer, antes de pedir para ele talhar as tábuas, Deus fala o seguinte: olha, se coloca aqui atrás dessas rochas, eu vou passar com o meu semblante e você vai ver a minha face, vocês não vai ver minha face, apenas minhas costas, você vai ver minha face, você não vai ver. Assim que consta na nossa Torá, e de fato Rashi comenta lá que quando Deus ele passou na rachadura, entre as rochas, então ele se mostrou como se ele tivesse de talit, e ele estava pronunciando os 3 atributos de misericórdia divina. Os próprios 3 atributos de misericórdia divina faz parte do trecho que a gente lê nos dias de jejum. Logo em seguida, quer dizer, a Torá nos relata ele. Quando Deus fala para Moshe: então você vai pegar as talhas novas pedras, você vai subir para a montanha agora pela 3ª vez. E o povo de Israel então tocou o shofar para não falhar, porque eles tinham falhado um dia, pensou que Moshe havia falecido na primeira vez, isso causou todo o problema do bezerro de ouro, enfim. Então, para eles não errarem, então eles começaram a tocar o shofar. Uma das razões do porquê nós tocamos o shofar no mês de Elul, porque foi no Rosh Chodesh Elul que Moshe Rabbeinu ele subiu pela 3ª vez, só que já com as segundas tábuas em sua mão, ainda não escrita, obviamente, ele talhou as pedras e levou, e Deus ele então escreveu igual as primeiras tábuas, tá certo? E lá, então Deus chegou e falou e revelou para Moshe Rabbeinu, já que Deus estava numa vibe, entre aspas, de perdoar o povo de Israel. Então Deus falou o seguinte: olha, Deus passou, Deus passou sobre a face, quer dizer, Deus ele quer dizer, ele falou vai Ikra, e ele chamou. Quem chamou? Tem uma discussão inteira aqui, não vamos chegar lá.
que quem falou se foi Deus que conclamou, se foi Moshe que conclamou. A princípio, vamos falar, Deus passou e Deus falou. E aí Deus falou os atributos de misericórdia de Hashem, 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 Kedarahum, Bechanun, etc. Que a gente vai abordar um a um. E Moshe Rabbeinu imediatamente, ele cai, ele se prostra diante de Deus. Tá certo? E aí é a passagem que nós temos os 3 atributos de misericórdia de Deus, que Deus ele revela para Moshe Rabbeinu, tá? E virou assim uma febre. Quer dizer, sempre no mês de Elul a gente fala bastante esses 3 atributos de misericórdia de Hashem. Nos Amim Noraim, Rosh Hashanah, Yom Kippur, a gente fala Hashem, Hashem, Kedarahum, Rahum, Bechanun, a gente fala os 3 atributos de misericórdia de Hashem, e a gente precisa entender o que está por trás disso. Fora que a gente sabe que o primeiro Rebbe ele diz que ainda no mês de Elul revela-se os 3 atributos de misericórdia de Hashem. O famoso discurso do Alter Rebbe, quando ele fala sobre o mês de Elul, então ele fala Nile Dodi, Vedodi, Li, Aroe, Bashoshanim, eu para o meu amado para mim é aquele que pastoreia entre os lírios ou entre as rosas, enfim, cada um chama como quer. Então, ele explica que essa rosa tem 13 pétalas, e 13 pétalas representa os 3 atributos de misericórdia de Deus que reina nesse mês de Elul. Em outras palavras, são atributos que a gente vai estudar, que Deus está tendo compaixão com a gente, e que se a gente fala esses trechos de atributos de misericórdia de Hashem, aparentemente Deus ele perdoa qualquer pecado. Vamos ver o que a lei oral fala sobre isso. Quando a gente pega o tratado de Rosh Hashanah, essa é a cena, ok? Então a cena ocorreu na véspera de Rosh Chodesh Elul, quando Moshe Rabbeinu subiu para a montanha, quando Deus estava falando para ele, disse que iria perdoar o povo. O povo, então, obviamente estava com esse código, que era esse código que Deus revelou para Moshe Rabbeinu, que sempre quando o povo de Israel iria falhar, então façam desta maneira. Deus mostra para Moshe Rabbeinu como tem que fazer, como alguém que está colocando o talit, e passa e fala esses 3 atributos de misericórdia de Hashem, e pronto, Deus ele perdoa o povo de Israel. Vejamos o que a lei oral fala sobre isso, para poder interpretar um pouquinho melhor, para poder entender, será que o que está descrito aí na Bíblia, quer dizer que Moshe Rabbeinu simplesmente foi instruído por Deus. Deus falou para Moshe, o cara fala isso aqui, ó, que os poucos faz milagre, falou 3 atributos de misericórdia, acabou, você está resolvido, é isso? A gente vive falando isso, a gente fala os 3 atributos de misericórdia, você repete várias vezes Rosh Hashanah Yom Kippur. Por quê? Será que nós acreditamos que simplesmente falando, pronunciando aqueles 3 atributos de misericórdia de Deus, a gente vai estar perdoado? Vejamos a linguagem do Talmud. O Talmud em Rosh Hashanah, na página 17b, o Talmud em Rosh Hashanah, ele fala para nós o que aconteceu naquela ocasião. Diz o Talmud o seguinte: quando Deus passou sobre a sua face, né, sobre a sua face, pela face de Moshe, e falou os 3 atributos de misericórdia de Hashem, quando Deus ele se vestiu de talit, mostrando para Moshe Rabbeinu como se deve fazer em público, como o Hazan que está de talit fazendo as orações. Então disse Rabi Yohanan, o Talmud afirma lá que Rabi Yohanan fala, olha, se não tivesse escrito isso na Torá, jamais eu acreditaria que isso tivesse ocorrido. Tipo, como se Deus estivesse agora se fantasiando e mostrando para Moshe Rabbeinu, ok, ele está fazendo teatro. Deus falou, é assim que se faz. Oh, pô, estranha essa cena, que Deus, de repente, está vestindo de talit, e está passando diante de Moshe, e falando, é assim que, como um shaliach tzibur, como um Hazan, e dizer para ele, olha, assim que você faz a oração, porque, diz o Talmud, o seguinte, que disse Deus para Moshe Rabbeinu, todo o tempo que o povo de Israel falha, se eles fazem para mim nesta ordem, quer dizer, a ordem que está descrita nos 3 atributos de misericórdia de Hashem, eu perdoo eles. O que você entende daqui? Que aparentemente Deus está falando, olha, fala essas 3 atributos de misericórdia de Hashem, que eu vou perdoar eles. Assim diz essa passagem no Talmud. E não somente isso, o Talmud afirma algumas linhas depois, que disse Rabi Yehuda, um outro sábio, aquele que falou Rabi Yohanan, disse Rabi Yehuda, há um pacto que eu fiz com os 3 atributos de misericórdia de Hashem, que quando você fala ou pronuncia eles, aquilo não volta vazio. Aquilo, certeza, é garantido. Aquilo, se pronunciou, você vai ter resultado. Porque Deus fala, eu faço um pacto com você. Estou fazendo um pacto. Pronunciou os 3 atributos de misericórdia de Hashem,
Eis que você tá resolvido. Não tem mais, não tem problema algum, está tudo resolvido entre nós, está tudo resolvido. Veja, precisamos entender se é realmente isso. Será que o que a Torá está querendo dizer para nós é simplesmente pronunciar, quer dizer, fala um textozinho, fala uma frase onde menciona os 3 atributos de misericórdia com Deus e tudo está resolvido? Al-Salem, tá bom, posso pecar o que eu quiser, eu pronuncio e estou perdoado? Curioso. Isso tem uma discussão entre os sábios de como interpretar. Aparentemente, o próprio Rashi, o exegeta Rashi, no próprio Talmud, quando ele fala, ele traz esta ideia que eu havia dito anteriormente, da gente mencionar no dia de jejum. Rashi, ele fala o seguinte, quando eles vão falar, quando eles vão lembrar dos 3 atributos de misericórdia, na reza deles no jejum, não volta vazio, certeza vai ter resultado. Veja, dessa linguagem do Rashi dá para entender que em dias de Hazan, agora presta atenção, um detalhe, desculpa que eu preciso falar isso para a gente entender. Os 3 atributos de misericórdia de Deus somente é recitado quando tem coro. Se não tem coro, você não deve recitar os 3 atributos de misericórdia de Deus. Esse é o nosso costume Chabad. A gente não pronuncia. Aqueles que pronunciam cantando com a entonação da Torá, não é nosso costume. Se você está em coro, você tem um minyan, você pronuncia. Da onde você aprende? Daqui. Está escrito o versículo Vayavor Hashem, e Deus ele passou. E quando você fala para um Shaliach Tzibur, que é uma pessoa que conduz as orações, você fala Over Lifnei Atevá. A linguagem é usada Over, aquela pessoa que está indo, está passando para a arca para poder incluir as pessoas nas orações. Está escrito Over. Daqui a gente aprende que vai a Avora, chama a Panav Ikra. A recitação dos 3 atributos de misericórdia de Deus só pode ser feita quando a pessoa está em comunidade. Por isso, diz Rashi, quando você está numa sinagoga, está rezando no dia de jejum, você vai lembrar elas, certeza não volta vazio. Certeza vai ter o seu resultado. Qual que é o resultado? Diz o Talmud que Deus, o Rabi Yochanan fala que Deus ele vai perdoar para eles. Ou como diz Rabi Yehuda, é um pacto que Deus, isso não volta vazio, certeza vai ter o seu efeito. Com certeza vai surtir efeito. Não tem tempo ruim para aquele que recita os 3 atributos de misericórdia de Deus. E vem o costume que em jejum a gente pronuncia na Torá, a leitura da Torá é exatamente esse. Por que acontece um jejum? Por conta de algo negativo que ocorreu no passado. Nós queremos retificar as falhas cometidas, então nada mais justo de recitar poucos poucos essa frase inteira que vai perdoar a gente. Essa é a opinião de Rashi. Tá certo? Mas vocês sabem que isso não é a opinião de todo mundo, que simplesmente você menciona uma frase e aquilo está resolvido. Por quê? Da onde que tem essa discussão? Porque se você for ver a precisão do Talmud, não está escrito quando o Rabi Yochanan ele fala, quando o povo de Israel pecar, quando eles falarem os 3 atributos de misericórdia. Não está escrito isso na linguagem em hebraico. Está escrito na linguagem em hebraico quando o povo de Israel pecou, Ya'asu lefanai. Eles têm que fazer diante de mim conforme esta ordem. Portanto, tem uma opinião que diz que não, desculpa muito, não adianta falar. Você pode falar até amanhã, não vai adiantar. Existia um sábio, pessoal, só para vocês imaginarem, é verdade, isso aconteceu, um sábio que ele foi expulso desde a época da Espanha, ele foi expulso, depois ele foi para Portugal, em Portugal ele foi expulso, e quer dizer, ele passou as 2 expulsões, ele era um sábio que, na verdade, ele era da Itália, né? Ele, quer dizer, na Espanha, depois ele foi enterrado na Itália, né? em Verona, e ele era um grande homem. Estou falando na época de 1440, ele faleceu em 1508, depois das 2 expulsões. Infelizmente, ele teve os 2 filhos que foram pegos pela nova religião, os novos cristãos, se tornou novo cristão. Ele chamava Rabi Avraham Ben Yaakov Saba. Ele era um homem assim gigante, ele era um cabalista, tudo, entre outros, né? Que isso é curioso que a neta dele, é isso mesmo, deixa eu ver se isso mesmo é, a neta dele casou com o Rabi Yosef Karo. Você pode imaginar, Rabi Yosef Karo foi autor do Código de Leis, tá certo? Então a neta dele casou com o autor do Código de Leis. Ele traz o seguinte, quando ele interpreta sobre isso, sobre essa passagem, ele fala, olha, ele fala que é difícil dizer uma coisa dessa, porque a gente sabe que a gente recitou
durante as gerações, em momento de dificuldades, os 3 atributos de misericórdia de Hashem. E, infelizmente, a gente não viu acontecer. A gente não viu que foi perdoado os pecados, ou pelo menos ele escreveu um livro famoso chamado Tzeror Amor, tá? Esse é Avraham Ben Yaakov Saba. E a gente não viu que funcionou. A gente não viu que funcionou. Então ele diz, por isso que o Talmud não fala quando você vai dizer os 3 atributos de misericórdia, quando você vai fazer. Opa! Fazer os 3 atributos de misericórdia de Hashem, aí é outra pegada. Não estamos falando falar e sim fazer. Em outras palavras, nós temos a obrigação de se igualar ao Criador do Universo. E o Criador do Universo, ele foi benevolente, ele, como a gente vai ver já já, eu acho que se eu conseguir compartilhar com vocês, vamos ver se eu consigo compartilhar, que bonito. Então nós vamos ver então esses 3 atributos de misericórdia de Hashem. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Eu acho que é isso que vocês estão vendo aqui. Muito bem. Então acompanhem comigo. Vamos estudar. Afinal de contas, a gente está falando sobre uma frase que sequer a gente falou e a gente traduziu ela em português. Nós precisamos estudar ela, porque o que está dizendo aqui o Rav Avraham Ben Yaakov Saba, ele está falando, não é pronunciar. Pronunciar é fácil. Nós estamos falando aqui, tem que fazer o tamanho da linguagem, quando o povo de Israel peca, que eles façam diante de mim conforme essa ordem, que eles façam diante de mim. Opa, fazer conforme essa ordem, eu vou perdoar. Então a gente precisa saber qual que é a ordem. Sobre a ordem, pessoal, sobre a ordem de quais são os 3 atributos de misericórdia de Hashem, também é uma grande discussão. Tem a opinião do Rambam, tem a opinião Rashi, Tosfot, tem a opinião da Kabbalah. Obviamente, a gente vai direto conforme a opinião da Kabbalah. É impossível a gente falar sobre zilhões de detalhes. A gente precisa nos focar no conteúdo para a gente aprender uma lição realmente de vida para nós mesmos. Mas é bom falar, é bom deixar isso, pelo menos aqui na aula, para poder compartilhar com vocês esta ideia. Sobre os 3 atributos de misericórdia de Hashem, nós estamos vendo aqui na lousa, nós estamos vendo aqui no painel, os 3 atributos de acordo com a Kabbalah, ok? De acordo com Arizal, como é que ele fala na Kabbalah. Então, lá está escrito o seguinte, se você fala o seguinte, vai avor Hashem al panav vaikra, Deus passou diante de Moshe Rabbeinu e pronunciou conforme essa opinião, nós estamos falando que Deus pronunciou e que Moshe Rabbeinu escutou. Aí começa assim, Hashem, Hashem, esses 2 nomes não constam aqui. E conforme a Kabbalah, sequer fazem parte dos 3 atributos de misericórdia de Deus. Lá está escrito 2 vezes o tetragrama. O nome de Deus com 4 letras, Yud Kei Vav Kei. Então, lá está escrito Hashem, Hashem. E tem um psique, tem uma parada no meio, entre um nome de Hashem e Hashem. Aliás, Rabbeinu Bachia, né? O Rabbeinu Bachia, né? Não, Rabbeinu Bachia, perdão, o Abu Draham, que foi um sábio, um dos Rishonim, ele escreve que tem que fazer uma parada quando a gente fala Hashem, Hashem, a gente não pode seguir direto, tem que falar Hashem, tem que fazer uma pequena parada e depois Hashem, entre esses 2 nomes de Hashem. Mas não começou ainda os 3 atributos de misericórdia de Hashem. Começa assim, quando a gente fala Kel, Rahum, Vechanun, Erech Apayim, Ve'el Chesed, Ve'emet, Notzer Chesed, La'alafim, Nose Avon, Va'fesha, Ve'chata'a, Ve'nake. Até aqui são os 3 atributos de misericórdia de Hashem e vamos analisar cada um e um para a gente entender. Já que o Rav Avraham Saba fala que nós temos que cumprir, nós temos que exercer, nós temos que fazer, não apenas pronunciar, então a gente precisa entender. O que quer dizer? Nós temos um preceito que a gente tem que se igualar ao Criador. Tá certo? Esse é o nosso dever. A Torá nos fala que a gente tem que se conectar com Hashem. Se a gente se conecta com Hashem, da mesma maneira que Ele é misericordioso, seja você também misericordioso. Assim nossos sábios falam, Ma'urahum, afatatehurahum. Assim como Deus é misericordioso, seja você misericordioso. Então vamos analisar quais são esses 3 atributos que Deus ele fala que é esta a essência dele. Pela única vez, não tem, pessoal, nenhum outro trecho na reza nossa instituída pelos sábios, que é um trecho que Deus falou, tá? Entendam o pronunciamento desses três atributos de misericórdia de Hashem. É um versículo em Parashat Kitissá. Deus se autodescreveu neles e é o único trecho da reza que nós temos hoje em dia, é o único trecho da oração mesmo, entendeu? Como oração, como pedido que Deus fala que vocês pedirem, vocês vão ser atendidos. É o único trecho real. O resto tudo é composto, tudo é composição. Até a bênção da Amidá é composição. E o Shema não é uma reza, o Shema é uma declaração de amor. Reza como reza que Deus fala que vai perdoar os nossos pecados, esse é o único trecho oficial. Então vamos analisar. Hashem ele fala o seguinte, primeiro atributo é Kel. Esse nome Kel
normalmente ele é atribuído na mística judaica como bondade. Mas aqui, nestes 3 atributos de misericórdia de Hashem, o nome que não é bondade, é misericórdia. Misericórdia é um nível que está acima. Então ele fala assim, poderoso em compaixão. Compaixão, arahamim, para dar todas as criaturas de acordo com as suas necessidades. Esse é o primeiro dom. Veja, se Deus ele é assim, você também tem que ser assim. Diz Abraham, você tem que ser também com compaixão. Rahum. Rahum em hebraico significa misericordioso. E quer dizer, misericordioso. Então, misericordioso, bem, a palavra Rahum, olha só que bonito, pessoal. Os sábios falam que a palavra Rahum, o segundo dos 3 atributos de misericórdia de Hashem, vem na palavra Rechem. Rechem em hebraico significa o útero. O útero da mulher grávida, onde se encontra o bebê, tá certo? Isso é chamado Rechem em hebraico. Rahum significa você tem que agir. Deus ele age da mesma maneira como uma mulher grávida gera pelo seu feto. Quando a criança está dentro da barriga da mãe, a mãe está agindo com compaixão, com uma misericórdia muito grande. Por quê? Ela sequer sabe quem vai ser. Se vai ser um bandido ou não, se vai ser feio ou não, se vai ser enfim, se vai nascer ou não. A mãe, quando ela está dando vida para seu feto, para aquela criança que está gerando, isso é um ato gigante de misericórdia, de benevolência aqui no Titã. Por isso a palavra Rahum significa que você é misericordioso, indiferente, sabendo o que vai ser, o que não vai ser. Sabe? É teu filho e você tem que agir com esse espírito de misericórdia e de benevolência. Não somente isso, que aí vem o terceiro nível que é chamado Hanun. Hanun, que é o terceiro atributo, vem na palavra Chen. Chen é graça. Agora, a palavra graça tem 2 sentidos em português. Em hebraico também. Chen é uma pessoa que ela tem graça, sabe? Aquela pessoa que todo mundo vê, puxa, ele tem uma graça, né? Ele tem uma graça. Assim, é impressionante como esse cara, ele tem uma afeição tão boa, né? Então, e também significa de graça. Eu amo ele de graça. Porque por isso a gente chama o cara, ele tem uma graça. Tem uma graça porque eu amo ele de graça. Eu não sei quem é, mas eu vejo ele, porque ele tem uma graça. Esse cara, eu amo ele de graça. Isso é Hanun. Hanun significa ele é gracioso porque ele ama de graça. Certo? Ele gosta de você de graça. Entendeu? Isso quer dizer Hanun. Esse é o terceiro atributo de misericórdia de Hashem. Depois a palavra aqui está escrito Erech Apayim, mas eu vou dividir entre Erech e Apayim, ok? No 4 e 5. Erech Apayim é que tem Deus ele é lento para a raiva, tanto para os justos, ele é lento para a raiva, tanto para os ímpios. Então, na verdade, se divide aqui o 4 como Erech, que ele é lento, e Apayim significa faces. O que quer dizer faces? Deveria estar escrito Erech Af no singular. Aqui o 4 deveria estar escrito Erech, quer dizer, ele é lento para a raiva, Af é ira de Hashem. Mas por que está escrito Apayim? Então, daqui se aprende que Erech ele é lento para a raiva, isso é com as pessoas que são justas, e Apayim, que é plural, significa para os perversos, que os ímpios, os pecadores, que significa plural, Apayim, o sufixo é plural, né? Que a gente fala, af é narina, então a gente diz, Erech Apayim, Hara af, significa quando a pessoa está irritada, ela senta como no desenho animado, sai fumaça pelos narizes, então af. Então, a ira de Hashem. Então, Af deveria estar escrito no singular, mas aqui está escrito no plural, para te dizer que ele é Erech. Então, o primeiro 4 seria Erech, que ele é longo, ele é lento para ter raiva, isso para os justos. E Apayim, mesmo se a pessoa ela repetiu, ela também vai ser longo para poder ter raiva sobre uma pessoa. Até aqui são atributos de misericórdia de Hashem. Verav Chesed, o que quer dizer Verav Chesed? Daí sim entra o tal da bondade. A abundância, ele não somente que ele é misericordioso, mas só que ele é grande, é abundante na sua bondade. E aí vem o sétimo, que é chamado Ve'emet. E ele é verdadeiro. Hashem é verdadeiro. Notzer Chesed, o que ele mantém a sua bondade. Notzer, ele cria, ele mantém aquela bondade para sempre. Lá alafim é até milhares, quer dizer, não só que ele foi bondoso no momento, ele mantém a bondade dele, isso é 8. Não somente que ele mantém no momento, ele mantém também lá alafim até milhares, no Seavon, e agora a gente vai ver que ele perdoa 3 tipos de pecado, um chamado de Avon. Avon é um pecado que a pessoa ela cometeu por querer. Eu queria pecar, eu fui lá e fiz o pecado, ok.
sabe? Não foi involuntário. É um pecado que eu quis fazer, simplesmente eu quis fazer. Mas eu quis fazer o pecado porque eu gosto de pecar, mas não com raiva. Eu não estou fazendo de pirraça, ok? É uma falha que eu tenho. Isso significa avon. Então, quando a gente fala nos 3 atributos de misericórdia de Hashem, que no se avon, significa Deus, ele carrega também esse pecado que você, ok, você quis pecar, entendo, mas é um pecado não voluntário, é um pecado consciente. O avon é um pecado consciente. Mas não somente esse pecado Deus carrega. Deus carrega também o outro. Ele também não se pecha. Quer dizer, não se avon, não se pecha e não se hatá. São 3 coisas que Deus ele carrega. O avon, que é o pecado consciente. O pecha, que é uma transgressão. Pecha, pessoal, é de pirraça. Eu vou fazer porque não pode, eu vou fazer. É proibido, eu vou. Sabe aquele cara que é do contra? O que você acha que isso é pecha? Pecha não é um pecado simplesmente que eu quis, tá bom, eu sei que eu peco, mas não, aqui o cara que peca porque ele quis, pode ser que ele se arrepende, no fundo ele pode se arrepender, mas esse cara que ele faz de pirraça, sabe, não pode, agora que eu vou, isso é pecha. E hata'á, que é o 3º nível, é aquele pecado realmente sem querer. Tá certo? Esse é chamado hata'á em hebraico. Hata'á é sem querer, e mesmo assim Deus ele carrega. Ele carrega os 3 tipos de pecado. Sabe aquele que você fez? Porque ele é aquele que você fez de pirraça e aquele que você fez sem querer. E não somente isso, o que ele faz com tudo isso? Ele vê na quê? Ele perdoa, quer dizer, ele limpa, vendo aqui na palavra Nikayon, ele limpa. Ok? Nós estamos falando aqui, esses são os 3 atributos de misericórdia de Hashem. Vem Abraham Saba. E ele fala o seguinte, o Talmud não diz, fale os 3 atributos de misericórdia de Hashem. O Talmud diz, faça. Faça dessa. Todo momento que tem, se o povo de Israel estiver em pecados, que eles façam. Opa, quando a gente for igualar a Deus, se comparar a Deus, atuar como Deus ele atua, e Deus declara que este é ele. Deus está revelando para Moshe. Moshe acabou de perguntar quem é o Senhor. E Deus fala, quer saber quem eu sou? Eu sou este. E por conta que eu sou este, passa o mesmo e está garantido que certo, é um pacto que eu fiz, que isso não volta vazio, certeza vocês vão ser perdoados. Mas Abraham Saba diz, não é recitar, nós temos que ser. Por isso que às vezes a gente não consegue ser igual a Deus e por isso vem, Deus nos livre, a gente não consegue se livrar do pecado. Esta é a opinião de Abraham Saba. Não é todo mundo que opina assim. Lembra, nós falamos que Rashi disse da opinião, não, basta mencionar, basta falar. Né? E já o outro diz, não, a gente tem que fazer. Tem uma opinião também bonita, pessoal, de um grande é um mestre racídico. Esse mestre racídico, ele se chamava Rav Clonimus. Ele escreveu um livro também chamado, famoso Maor Vashamesh. Sobre a Torá, ele chamava Rav Clonimus Kalman Epstein, esse era o nome dele. E ele era um rabino que ele era polonês, ele viveu na Cracóvia, e enfim, ele foi um grande Hassid do Rabbi Elimelech de Lizensk, tá? Se tornou um aluno do Rabbi Elimelech de Lizensk, etc. Foi uma pessoa assim, bem, deixa eu tirar daqui para voltar para vocês aqui. Não, vamos deixar continuando assim, eu vou compartilhando porque eu quero falar sobre isso. E ele opina o seguinte, ele fala, vejam bem, já que você está sendo preciso na linguagem do Talmud, o Talmud quando eles vão fazer, isso significa o seguinte, diz ele fala assim, por que a gente fala apenas os 3 atributos de misericórdia de Deus em público? Por que a gente fala em público? Porque quando você está em público, você tem tendências e virtudes, tá certo? E não é todo mundo que tem todas as virtudes. Você tem benevolência, o outro ele é lento para ira, o outro tem bondade, etc. Quer dizer que quando vocês vão fazer, significa, deve-se falar em público, porque quando a gente reza isso em público, a gente se une com a reza de todos. E quando um tem, outro tem, todos têm, então ótimo. Então Deus ele não vai voltar com aquilo vazio, quer dizer, com certeza vai criar o seu impacto. Em outras palavras, essa opinião desse mestre racídico diga, não que você precisa fazer os 13, basta que você tenha um deles. E quando você está com o público, então a reza em público, você pega o bem de cada um, completa o outro, então automaticamente aquilo vai, é certo que Deus ele vai perdoar. Só que tem uma coisa aqui, pessoal, que a gente precisa entender.
Qual a necessidade de Deus falar 2 vezes o seu nome no início, que a gente não explicou, e também mais uma pergunta que a gente vai abordar, que é esse número 7, que aparentemente o número 7 está totalmente fora da lista do atributos de misericórdia de Hashem. Então vamos explicar. Quando Deus ele passa diante de Moshe, ele proclama Hashem, Hashem, Deus, Deus. O que está acontecendo? Até agora eu sabia que Moshe Rabbeinu era gago. Agora que Deus era gago, eu nunca soube. E que Deus está falando 2 vezes o seu nome? Por que ele fala Hashem, Hashem? Quer dizer, Deus não deveria pronunciar 2 vezes Hashem, Hashem. Quer pronunciar uma vez? Fala Hashem, ó, Deus, teu Deus, ele é bom, ele é misericórdia. Uma vez dá para entender. Mas por que você fala Hashem, Hashem 2 vezes? E segundo, a segunda pergunta que a gente vai abordar é esse 7, cara, tá fora do contexto, de verdade. Verdade, eu acho que é a última coisa que você quer no momento quando você peca. Quando a gente peca, se você vai para a verdade, a gente está ferrado, meu. Verdade. Caramba, verdade eu acho que não faz parte de 3 atributos de misericórdia. Porque você sabe, né? Diz aquela expressão, escreveu, não leu, o pau comeu. Você vem cumprir o que está escrito. Sabe? Vão aplicar a verdade? Então vão aplicar a verdade. Sai de perto, vai vindo trovões e raios sobre a gente. Então essa palavra verdade, como atributo de misericórdia de Hashem, aparentemente está fora do contexto e a gente precisa entender o que ela está, e principalmente que ela está bem no core, ela está bem no centro, vai, dos 3 atributos de misericórdia de Hashem. Nós precisamos entender o que esta palavrinha está fazendo aqui. Ok, depois de todas essas perguntas, vamos então entender. Há uma passagem que no próprio Talmud de Rosh Hashanah, ele faz sobre a primeira questão que nós fizemos. Por que Deus fala 2 vezes o nome dele? E veja, eu só trouxe a opinião e mostrei para vocês apenas a opinião, do Arizal, do cabalista, que é como que a gente, como a Torá Kabbalah também vai, sobre os 3 atributos de misericórdia de Hashem. Saibam vocês que tem diferenças. Não são todas as opiniões que entendem que é esta a divisão. Mas esta divisão que eu mostrei para vocês é a que, para nós, é a que fica, é a Torá do Arizal, a Torá Kabbalah, que a gente sabe. Mas a gente falou que tem o Rambam, que ele fala não, que cada um do nome de Hashem, 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 cada um dos nomes de Hashem também é um dos 3 atributos. E aí, obviamente, a divisão é um pouquinho diferente. Mas vejamos a linguagem do Talmud primeiro. Lá o Talmud em Rosh Hashanah, na página 17b, a Torá fala o seguinte: por que está escrito Hashem, Hashem? Por que está escrito Deus, Deus? Por que Hashem fala? Então, o Talmud fala o seguinte, que Deus quis mostrar para Moshe Rabbeinu e fala o seguinte, cara, eu sou Deus antes do homem pecar e eu sou o mesmo Deus depois que o homem pecou e fazer tshuva. Linguagem da Gemara. Ani hu kodem she'echta adam. Eu sou o único Deus, aquele que tem misericórdia antes do homem pecar. Ani hu, eu sou Deus, aquele misericordioso, depois que a pessoa ela peca e depois que ela faz tshuva. E depois que ela se arrepende, depois que ela faz tshuva. Quer dizer, fantástico. O que Deus quer mostrar primeiro? Você quer saber quem eu sou, Moshe? Então, aprenda de uma vez quem eu sou. Eu sou Deus, o tetragrama, aquele nome de Deus mais elevado, o nome de Deus que mostra o sobrenatural. Falou, eu sou Deus que criei o mundo. E eu criei você também. Então, para mim, você é uma criação minha. E para mim, eu sou o seu Deus antes que você pecou. E eu sou o seu Deus mesmo depois que você pecou. Em outras palavras, não há nada que você possa fazer que você vai se desconectar de mim. Prova é que eu sou misericordioso, eu tenho graça, eu tenho... E assim vai, entre toda a lista que ele está falando, ele está querendo dizer que Deus, ele é declara Hashem para Moshe Rabbeinu que eu sou o mesmo que te criei antes do pecado e o mesmo depois do pecado. Por isso a gente fala Hashem, Hashem 2 vezes. Puxa vida, uma declaração bonita que Deus está querendo dizer que o pecado que nós fazemos, o que fizemos diante dele, não interrompe na ligação, pelo menos dele, para conosco. Agora vai dar para entender um pouquinho do porquê que realmente a gente está reconciliando tudo. Nós temos que fazer desta maneira para poder alcançar e atingir este nível de relação que Deus ele tem conosco. Como é que se faz? Vem Deus e mostra para Moisés, amigo, é assim que se faz.
Vocês vão estar juntos, vocês vão rezar, vocês vão pronunciar isso, vocês vão procurar seguir isso, e aí automaticamente vocês vão alcançar este nível de relação que nós temos. O que é necessário para isso? Para isso é necessário um ponto que é fundamental na hora do arrependimento. Pessoal, nós estamos falando aqui bezerro de ouro. Eles cometeram idolatria, tá certo? Agora eles estão querendo se redimir. Nós estamos falando de tchuvá. Deus está ensinando como é que eles vão se perdoar. Nós estamos falando de perdão. Nós estamos nos dias próximos de Rosh Hashanah, Yom Kippur, dia do perdão. Kippur a gente roga e fala pra caramba os três de misericórdia de Hashem. Por quê? Qual que ocorre lá? Qual que é o principal assunto do retorno? E isso que eu queria abordar com vocês aqui, isso é uma coisa muito bonita. Qual que é o principal assunto? Como é que eu instigo este nível de relação que Deus ele tem comigo antes do pecado e depois do pecado? Para isso a gente precisa entender a verdade que a gente questionou antes. A verdade, nós falamos que aparentemente é um ponto que está fora do contexto dos três atributos de misericórdia de Hashem. Veio nossos sábios falando, não, aqui tá a chave está na verdade. Então para pensar, o que significa um arrependimento? Quando que a gente pede desculpas? O que quer dizer pedir desculpas? O que quer dizer pedir desculpas? Por que é tão difícil pedir desculpas? Por que é mais difícil pedir desculpa com pessoas que a gente tem mais contato, que a gente mais ama, etc. As coisas ficam mais difíceis de pedir desculpas. Por que é tão difícil falar, olha, eu errei, eu pequei? Qual o problema? Qual o problema da gente falar, olha, desculpa, eu errei? Aliás, esse é o conceito de toda a Teshuvah. Nós já vamos abordar isso, do arrependimento. Já vamos ver. O que é difícil? O difícil é encarar a verdade. Difícil você se submeter que você falhou, que você errou. Ninguém gosta de errar. Ninguém gosta de dizer eu falhei, eu errei. É difícil. A coisa mais difícil que tem na hora da desculpas é você assumir que você errou. E, na verdade, a gente está falando, antes de falar esses três atributos de misericórdia de Hashem, a gente fala Hashem no Bagam. A gente fala o seguinte, Anachnu vavoteinu chatanu. Nossos antepassados, pecamos lefarecha, diante de você. Aqui você tem o pecado e você tem diante de quem você pecou. Só que é fácil falar isso. Sabe, é fácil você chegar e você pronunciar, olha, eu e os meus ancestrais, eu pequei diante de você. É fácil falar isso? Eu pequei diante de você. Isso é uma coisa mais difícil. Assumir a verdade é uma coisa mais difícil. E por que assumir a verdade é uma coisa difícil? Por exemplo, eu estava lendo que o presidente Nixon, por exemplo, ele chegou e falou o seguinte, olha, erros foram cometidos durante o meu governo. Porra, erros. Quais erros? Não falou quais são os erros. Foram cometidos, quem cometeu? Também não falou. Diante do meu governo, também não especificou. Nem a falha, nem quem e nem para quem. Frases como essas é fácil falar. Difícil é você chegar e encarar e falar, eu fiz isto. Você encarar a verdade. Por que a gente tem dificuldade de falar a verdade? Qual que é a razão? Já parou para pensar qual o problema da gente falar a verdade, da gente se expressar e falar a verdade? Qual que é o problema da gente ser sincero e falar a verdade? O problema da gente ser sincero e falar a verdade é que a gente tem medo. Você tem medo do quê? Eu tenho medo de quebrar o relacionamento. Eu tenho medo que a pessoa ela vai nunca mais me olhar da maneira que ela me olhava antes. Eu vou perder credibilidade. Então, conta uma história que certa vez um avô, tem muitos aqui que estão escutando que são avós, ele foi e viu que o neto, pequeno, de 8, 10 anos, ele estava querendo muito o canivete do avô. E o avô ele tem um canivete que ele carrega há anos. E o neto queria. E o avô chegou e falou, quer saber? Eu vou entregar agora o canivete na sua mão. Meu neto, você vai seguir o legado da nossa família. Ele ficou feliz da vida. Ele estava com o canivete do avô, etc. O avô vivia numa cidade distante, ele vivia numa outra cidade. De tempo em tempo ele visitava o avô. E ele estava brincando no parque, de repente ele foi lá no bolso, cadê o canivete? Ele perdeu o canivete, começou a procurar ali, arranca a grama, procura, não sei, não acha absolutamente, não achou o canivete. Ele estava desesperado, ele falou, como é que eu vou fazer agora? Vou ver meu avô.
E como é que eu vou falar para ele que eu perdi o canivete? E se meu avô vai perguntar, como é que eu vou encarar ele? E se ele perguntar como é que tá, me mostra, deixa eu te mostrar como usa. Aí ele estava desesperado, não sabia o que fazer, porque ele estava com medo. Ele estava com medo. Qual que era o medo dele? Qual que é o medo da criança? O medo da criança não é que o avô ia lá castigar ele. Não é o castigo, ele não quer saber que o avô castigar ele, vai colocar, não. O avô, ele tinha medo de falar a verdade para o avô. Por quê? Porque ele sabe que o avô, mesmo que o avô vai falar, tudo bem, meu neto, tudo bem, fica tranquilo, ele sabe que o avô, pelo menos na cabeça dele, ele sabe que o avô vai olhar para ele, olha, sabia que não podia confiar nele, não posso confiar, não vou dar mais nada. Ele fica com medo de falar a verdade para não machucar, pelo medo, não medo do castigo, sim pelo medo do que o avô vai pensar dele a partir de hoje. Ele vai perder a credibilidade. Uau, 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 uau. Este é o problema que a gente deixa de falar a verdade. A mesma coisa, você falhou com a tua esposa, você vai falar que você falhou? Sabe, se você pudesse falar com que você falhou sabendo que ela gosta de você de uma maneira incondicional, então fica mais fácil de você falar. Mas se você tem a dúvida, quando você sente uma dúvida, que será que vai mudar totalmente o relacionamento por conta daquilo que eu fiz? Quer dizer, faltou o quê? Falta uma verdade de relacionamento entre um e outro. Então você tem medo, você não fala. Vem Deus e declara para Moshe Rabbeinu, Moshe, eu sou Deus antes, eu sou Deus depois. Avisa para o povo de Israel que, indiferente o que eles vão fazer, eu estou pronto para poder perdoá-los, desde que eles sejam verdadeiros em pedir, em falar comigo de verdade, não ocultar nada. Seja sincero. Sabe por quê? Porque eu não quero mal deles. Eu não quero mal de ninguém. Eu não sou aquele cara que rancoroso. Ao contrário, os 3 atributos de misericórdia que Hashem revela para Moshe é um segredo de um nível tão elevado, de um nível tão alto, que lá falhas não cabem. Mostra o elo e a conexão que Deus ele tem com cada um de nós de um nível tão grande, mas tão gigante, que lá falhas, sabe, basta eles serem sinceros, eles serem verdadeiros. Se eles vão, e não tem coisa mais gostosa do que um pai, por exemplo, se o filho ele cometeu um erro, depois que você instruiu ele, e o filho ele vem e fala a verdade e pede desculpas, sabe, a desculpa verdadeira, você sabe que teu filho está contando com você. Este elo da desculpas de um pai para um filho, um avô para um neto, ou de um professor para um aluno, de um marido para uma mulher, etc., é algo fenomenal, isso é algo excepcional, isso é... Quer dizer, a verdade não só que a palavra verdade, que parecia anteriormente não ser parte dos 3 atributos de misericórdia de Deus, é ela que faz tudo virar real. Entendeu? Saber que esta é a conexão que nós temos com Deus, isso é fenomenal, isso é fantástico. E, pessoal, esse é o conceito de Teshuvah. Vejam comigo, olha só que interessante. Nós estamos falando aqui arrependimento de falha. Deus está mostrando para Moshe como que se faz, o que ele é, o que ele pensa da gente, a nossa conexão. E isso é chamado de arrependimento. Lembra, o Talmud fala, basta a pessoa fazer teshuvah, quer dizer, eu sou Hashem, eu sou Hashem antes do pecado, Hashem depois do pecado, e depois que o pecado, quando a pessoa faz teshuvah. Vocês sabem que sobre o preceito de teshuvah tem uma grande discussão entre o Maimônides e o Nachmanides. Se há um preceito da Torá de fazer teshuvah, eu lhe pergunto, fazer teshuvah está nos 365 preceitos, está nos 248 preceitos positivos dos 613 preceitos que nós encontramos na Torá? Fazer teshuvah. Está escrito, faça teshuvah. É uma mitzvah da Torá. É uma mitzvah, quem estuda o Sefer Rambam sabe que não está escrito, no Rambam, o Rambam ele, da opinião, que não é uma mitzvah da Torá. Fazer teshuvah não é uma mitzvah da Torá. O Ramban, ele fala, como não? A Torá fala claramente em Parashat Nitzavim, no capítulo 30, a Torá fala o seguinte, no último livro da Torá, logo a gente vai chegar lá, Veshavta da Hashem Elokecha, capítulo 30, versículo 2. A Torá fala, Veshavta da Hashem Elokecha, você tem que voltar até Hashem, tem que voltar, Veshavta, teshuvah, você tem que fazer teshuvah. Diz o Rambam, desculpa, aqui não é uma obrigação, a Torá só está falando o que vai acontecer. O Moshe Rabbeinu está falando, Veshavta da Hashem Elokecha, você vai voltar para Hashem. Isso não é um dever, não é uma mitzvah. E o Sefer HaChinuch, Minchat Chinuch, ele explica isso em nome do Rambam, que não, teshuvah
Não é uma mitzvah, não tem uma ordem para você fazer tchuvah. O que tem sim é vidui, confissão. Confissão, confessar o pecado, isso é uma mitzvah. A mitzvah de tchuvah não tem uma ordem da Torá que você fazer tchuvah. Significa o seguinte: você quer voltar para Hashem, você quer saber como que se volta para Hashem, você tem que fazer vidui. Vidui é uma mitzvah, confessar os pecados sim. Mas fazer tchuvah, não. E diz o Rebbe uma coisa fantástica, o Rebbe, que ele explica o seguinte: por que o Rama é dessa opinião? Diz o Rebbe, fala o seguinte: porque se você entende o que quer dizer tchuvah, você vai entender por que não pode ter uma ordem de Deus de fazer tchuvah. Imagina uma ordem de Deus, voltem para mim. Calma aí. Voltar para Hashem depois que você falhou, isso depende totalmente da sua essência, do seu ser. Não pode ter um mandamento de Deus, volta de tchuvah. Não. O mandamento é, se você quer voltar, se você vai optar a voltar, quer dizer, quem tem que optar a voltar é você. Quando nós optamos a voltar, fazer tchuvah, vem, o Rama fala, sabe o que você tem que fazer agora? Confissão. Você tem que confessar os seus pecados, seja verdadeiro, seja sincero diante de Deus e fala o que você fez. Mas ordenar você para poder voltar para Hashem, isso não tem. Deus fala o seguinte, faz o que você quiser. Você quer voltar? Volta. Você não quer voltar? Não volta. Livre-arbítrio foi dado para você. Tem um dever de você voltar? Não. Por que eu não tenho dever? Porque, traz o exemplo, deve ser uma coisa bonita. Uma vez um rabino, ele estava estudando. Ele estava na sala. E a esposa dele estava no sofá, ele estava no sofá. De repente ele viu, sabe, estava uma tarde fria. Ele falou, quer saber? Eu acho que cabe muito bem aqui um copo de chá. Eu acho que eu vou fazer um copo de chá para minha esposa. Sabe? Carinho. Ele sentiu que a esposa, em um momento, ela ia apreciar o copo de chá. Ele se levantou para ir para a cozinha. Aí a esposa falou, marido, você está indo para a cozinha? Você faz um favor, você faz um copo de chá para mim? Ele foi, obviamente ele ia trazer, agora mais ainda que a mulher ordenou, com certeza, ele ia fazer. Mas ele perdeu todo o êxtase, toda a vontade, ele perdeu, porque agora ele foi pau mandado, porque agora teve uma ordem, tudo, etc. É claro, é totalmente diferente quando você é ordenado a fazer e quando aquilo vem por você. Deus fala o seguinte, e isso que o Alter Rebbe explica. Elul, você pode atingir a conexão que você tem com o âmago de Deus, com a essência de Deus, que Deus falou para Moshe Rabbeinu quem ele é. Mas para isso você precisa chegar na tua essência. Quem vai chegar na tua essência é você por você mesmo. Eu não posso te ordenar a você chegar lá. Se você quiser, você vai alcançar esse nível tão elevado, aonde que entre você e Deus não há nada que possa impedir, nem falha nenhuma que possa impedir entre você e Hashem. Isto se revela todos os dias do mês de Elul. Isto se revela em Rosh Hashanah. Isto se revela em Yom Kippurim. Uau! Que visão! Olhar o retorno desta maneira, que você sabe que tem um ser supremo, que te ama de uma maneira incondicional, que vai carregar, não importa qual tipo de falha você cometeu. Basta você simplesmente chegar na tua essência, quando você vai buscar a tua verdade. E você não vai ter mais vergonha e medo. Porque você entende quem é que está te escutando. Que é aquele que também não te quer mal. E você vai buscar a tua verdade interior. Você instiga a verdade dele lá em cima. Você instiga, como se chama, o Kotzos Shel Yud, aquela antena do Yud, o nível mais elevado da conexão que uma pessoa pode se conectar com Deus. Tudo por conta, sabe do quê? Por conta da tua busca, do teu retorno. Por isso Deus não pode, diz o Rebbe, essa opinião, por isso Deus não pode ordenar, faça tchuvah, você tem que fazer tchuvah, não pode ser um mandamento de fazer tchuvah. Isso tem que vir, sabe, para ter o teu prazer, para você chegar na tua essência. Entendeu? Não pode ser algo que foi mandado, tem que ser algo que vem do teu interior, da sua verdade, do seu âmago. E quando você vai lá, então você chega neste nível super, super elevado dos 3 atributos de misericórdia de Hashem. Pessoal, o número 13, pode ser que em outras nações não consideram ele. Ao contrário, a gente sabe que tem muitas pessoas que morrem de medo do número 13, tem hotéis que não tem o 13º andar, e tem várias teorias para lá e para cá. Eu não quero falar o que eles pensam, eu quero falar o que o judaísmo pensa. O judaísmo pensa que o número 13 mostra o amor, porque a palavra 13
é o mesmo valor numérico da palavra Ahavá. Ahavá em hebraico é amor. A palavra 13 mostra a palavra também Echad. Echad é único. A gente fala Hashem Echad. Os 13 atributos de misericórdia de Hashem mostram que ele é único. Ele é um. E não somente ele é um. Você pode se conectar com esse um. Você pode estar conectado com este um na sua essência. Echad é 13, pessoal. Echad é um nível que revela o sobrenatural, entre aspas, essa relação sobrenatural. Porque nossos sábios falam que nós temos 12 tribos de Israel, mas se você divide José para Menaché e Efraim, você coloca Levi, então você tem 13. 13 é a relação máxima que o Yehudi ele pode ter com Hashem. Sabe, a unicidade entre você e Hashem é uma única coisa só. Sabe, tem tanta coisa bonita. Por exemplo, no templo sagrado você ajoelhava 13 vezes antes de entrar. Tem tantas, agora me vem na cabeça, tem Hanukkah, por exemplo, quando a gente faz a brachá de Hanukkah, a gente fala da Likner Hanukkah, a gente não coloca que são 13 palavras na primeira brachá, depois são 13 palavras na segunda brachá, Shassam, em cima, isso é luz, você mostra a conexão que você tem da tua essência com a essência de Deus, 13 mais 13 é 26, dá o nome do tetragrama, que é o valor numérico dos 4 letras do nome de Hashem. 13, oi? Bar mitzvah. Bar mitzvah tem a ver com 13, tá certo? Esses 13 virtudes de misericórdia de Hashem, as 13 maneiras que a Torá ela é interpretada, Rabi Shmuel no início, antes do Rodul Hashem Kitov, a gente fala as 13 maneiras que a gente pode interpretar a Torá, tá certo? Em outras palavras, o 13 tem a ver tanto com a nossa conexão com Hashem, porque o que é esta oração? Isto é uma oração, tá certo? Isso virou o trecho de uma oração. Nós substituíram isso nas orações, para a gente falar esses 13 atributos de misericórdia de Hashem. Isso virou oração. Veja, nós temos aqui um conceito muito bonito. Você tem a Torá que vem de cima para baixo, tá certo? Interpretada através de 13 maneiras. A oração que vem de baixo para cima, e a única oração descrita como oração, realmente, palavras de Deus que a gente pronuncia na nossa oração, são os 13 atributos de misericórdia de Hashem, como vimos antes, são 13 de novo, são 13, quer dizer, a gente tem tanto a Torá que vem de cima para baixo, como a oração que vem de baixo para cima, e a gente se funde, a gente se une, a gente se torna um, tá certo? Então, olha só que bonito. Eu vou falar mais uma coisa que está na cabeça, está porque a gente escuta falar, mas a ideia e o conceito é uma coisa interessante. Quando você diz que quando você une o teu errado, você é um, tá certo? E Hashem, ele é errado. Quando você une o teu errado com Hashem, com o errado, você tem um tetragrama, tá certo? Existe a fusão entre Deus e você. Então, Deus é um e você é um. Então, 1 é 13 mais 13 dá o total de 26, dá o total do tetragrama, tá certo? Acontece que através da chuva, que é o retorno, que a gente falou que quando a gente vai fazer esses 13 atributos de misericórdia de Hashem, esse é o retorno verdadeiro, a gente chega à nossa verdade, tá certo? A oração é a tefilá que a gente faz quando a gente pronuncia os 13 atributos de misericórdia de Hashem. A Torá é os 13 atributos de misericórdia de Hashem, tá certo? A gente tem 13 vezes 3. É curioso, 13 vezes 3 dá um total de 39. Esse 39 representa, entre outros, a gente sabe que se uma pessoa ela falha, existia certos castigos, como, por exemplo, as 39 chibatadas, né, que a pessoa ela levava. Costume na véspera de Yom Kippur, da pessoa se ajoelhar e pronunciar o pasuk Vehur Ahum Yechaperavon, que esse versículo tem 13 palavras. Vehur Ahum Yechaperavon, 13 palavras. 13 por quê? Porque o que a gente fala nesse versículo? A gente fala que Deus Arahum Yechaperavon é exatamente o conteúdo dos 13 atributos de misericórdia de Hashem. Tá certo? Então, são os 13 atributos de misericórdia de Hashem. Então, a gente invoca, na verdade, 13 vezes 3, quer dizer, o 2 vezes 13 é Hashem Echad, tá certo? Quando a gente fala Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Deus é o nosso Deus, Deus é um. Hashem é o tetragrama. Tetragrama vale 26. Echad é 13. 26 mais 13 dá 39. Então, Hashem Echad. Tá certo? Então, quando você une com outro judeu, através do amor ao próximo, quando você faz o amor ao próximo, teu um se une com o outro um, você tem 26 e você invoca Hashem, o um. Então, é o famoso, a pirâmide que se une, quer dizer, é a fusão do tetragrama, isso que é Hashem errado, é o 39. Dali vem o perdão de todas as falhas. Basta a gente se unir com o outro, a gente achar a nossa verdade e se conectar com a verdade absoluta,
com os 3 atributos de misericórdia de Hashem, então a gente tem uma fusão, a gente se une com Hashem Echad, entendeu? Representa realmente o perdão de todos os pecados, as iniquidades, as 39 chibatadas, veja, tem muita coisa para poder falar sobre isso. Por isso, a tchuvá não pode ser algo que tem que ser ordenado. Sim, você quer fazer tchuvá, então, sabe, o processo da tchuvá, você tem que se confessar. Confessar e falar a verdade, sim, é algo que você tem que sim fazer. Por isso, a verdade é o core dos 3 atributos de misericórdia de Hashem. Pessoal, eu só queria concluir com essa ideia de que quando a gente vai pronunciar, a gente está pronunciando já em Elul, esses 3 atributos de misericórdia de Hashem, seja conforme a opinião de Rashi, que simples pronunciar também já adianta, seja com a opinião como o Avraham Saba, que a gente tem que tentar assimilar, realmente procurar a nossa verdade, ser verdadeiro diante de Hashem. A única coisa que a gente tem que realmente ser é entender que existe um grande misericordioso aí, tá? E não um capeta com tridente querendo nos abater, querendo nos açoitar. Não é isso. Deus declara para Moshe que ele é o misericordioso. A gente só precisa se conectar com ele de verdade. E quando você se conecta com ele de verdade, automaticamente você se torna um Baal Teshuvah. E é o propósito. O Baal Teshuvah, onde ele se encontra, nenhum tzadik ele pode se encontrar. Tá certo que o Baal Teshuvah é o nível desejado daquela pessoa que ela abandonou porque ela quis, ou porque ela de pirraça, que ela falhou, ou sem querer, não importa. Mas quando ela encontra a verdade, ela encontrou sozinho a verdade. Teshuvah é o retorno que você tem, que não tem um mandamento, você procura sozinho. Quando você procura de verdade sozinho, uau, 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 uau. Isso invoca aquele nível de Deus onde acabou, não tem falha, não tem pecado. Isso a gente fala diversas vezes. Quantas vezes a gente fala os 3 atributos de misericórdia de Hashem quando abre a arca nos dias? 3 vezes. De novo, 3 vezes 13. Você se unir com o outro e isso a gente invoca Hashem 39, que a gente estava falando, que esse é um nível elevado. Isso é curioso também, só para poder... mais uma palhinha. Tem aquela famosa canção que a gente canta na Haggadah de Pesach. Então, na Haggadah de Pesach, a gente canta Echad mi yodea, Echad Elokeinu, Sheva Shamayim Vaaretz. Quantas palavras tem nessa frase? Você vai ver, tem 10 palavras. Tá certo? Echad mi yodea, Echad ani yodea, Echad Elokeinu, Sheva Shamayim Vaaretz. São 10 palavras. Tá certo? Quantas vezes está escrita a palavra Echad aí? 3 vezes. Echad mi yodea, Echad ani yodea, Echad Elokeinu. 3 vezes, tá certo? Que é Hashem Echad, tá certo? Quantas letras tem essa frase? 39 letras, confia em mim. Quer dizer, a mesma musiquinha que a gente canta no final da Haggadah, isso não é trecho bonitinho para criança, bater palma, etc. Foram escritos por sábios, aquilo tem uma profundidade gigantesca, tá certo? Que é exatamente 39 que a gente falou. E você quer saber mais? Também são 10 palavras e 39 letras. Okay? Então, o que a gente está falando? Você acabou de pronunciar Hashem Echad, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que Deus é um. E você está falando que a tua unicidade, quando você se une com alguém, você invoca Hashem. Eu não tenho dúvida que se a gente procurar a nossa verdade e voltar para Hashem, simplesmente ser sincero, saber que o nosso Pai é benevolente, Ele vai garantir para a gente, sem dúvida alguma, o perdão dos nossos pecados, e se cada um assim fazer, o perdão do pecado do povo de Israel inteiro, e assim a gente vai, sem dúvida alguma, chegar num ano bom e doce, se Deus quiser, Be'ezrat Hashem. É isso, pessoal. Shana Tovah, Agud Geben Shior, Maxeu.